Sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. E hoje vamos falar sobre cirurgia bucomaxilofacial. Sabia que essa cirurgia, esse tipo de procedimento vai muito além do sorriso? Bom, quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse universo é ele, o nosso convidado, o Dr. Lucas Cavalieri, ele que é cirurgião bucomaxilofacial. Aprendi a palavra certinho, né, doutor? Certinho, certinho. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui no estúdio novamente, representando o HFC. Eu que estou como coordenador do Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial hoje. Então, falar um pouquinho da minha especialidade é sempre muito gratificante e eu espero esclarecer algumas dúvidas para que a população possa se beneficiar e entender um pouco do que nós fazemos no dia a dia. E a gente começa falando do sorriso, né? Porque o sorriso está aqui, é o nosso cartão postal, né? Sim. Quando a gente chega, a gente pode sorrir, pode mostrar os dentes, isso é muito bom. Mas não é a realidade de muita gente. Hoje em dia, a preocupação, né? Com essa questão mesmo estética, com o sorriso, ela aumentou, doutor? Com certeza. A busca por função e a busca por estética aumentaram com essa grande mídia, fotos toda hora para a rede social, todo mundo quer ter um bom sorriso. Toda hora, né? A gente está aqui, ó. Exatamente. Então, todo mundo quer ter uma face equilibrada, um rosto equilibrado, dentes bem posicionados para que esse sorriso seja bonito. Então, essa busca realmente aumentou e em todos os níveis de idade, né? Em todas as faixas etárias. E, assim, são vários tipos de procedimento, né? Quando a gente fala em bucomaxilofacial, são vários tipos, desde os dentes, as cirurgias mais complexas, né, doutor? Sim, começa desde as cirurgias bucais ou cirurgia oral menor, que aí tem extração de dente do siso, extração simples, implantes dentários, alguns enxertos ósseos, até cirurgias mais complexas, que envolvem ressecções de lesões benignas, de tumores faciais, os traumas faciais, que hoje inflige muito a nossa população. A cirurgia de deformidade da face, que é uma das cirurgias que eu mais gosto, que é chamada cirurgias ortognáticas para corrigir posição de maxila e de mandíbula. As cirurgias articulares, né? Então, assim, e algumas cirurgias cosméticas, como lipoenxertias, lipoaspiração de papada. Então, a nossa especialidade Isso hoje... tudo dentro da especialidade dentro da especialidade, bucomaxilofacial. dentro da especialidade, a gente Até consegue... a papada. Até. É comum a gente fazer associado a alguns procedimentos, faz a lipoaspiração, essa própria gordura a gente, às vezes, usa para transferir para outra parte da face, chamada lipoescultura. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa parte de cirurgia ortofacial, né? Cirurgia cosmética da face. Alguns procedimentos nós realizamos. Então, tem essa questão estética, mas tem questão da saúde também, né? Começando pelo implante, né, doutor? Hoje em dia, o implante ele tá mais acessível, hoje as pessoas elas entendem mais, porque antigamente a gente fala da prótese, né? Aquela móvel, conhecida como dentadura, né? Eu nem sei se usa mais esse termo hoje em dia. E se as pessoas usam ainda, né? Como é que é isso? Ou se era mais antigo. Mas hoje essas questões mudaram. Não, mudaram. Na verdade, assim, o surgimento da ossointegração, é o termo utilizado para quando o implante de titânio gruda no osso, propiciou reabilitar um monte de gente que não tinha a mínima condição de usar uma prótese antigamente, né? Então, esses termos de prótese móvel, às vezes prótese fixa sobre dente, isso tem mudado muito. Então, a gente parte muito para a reabilitação com implantes dentários. Por exemplo, aquelas senhorinhas que antes usavam dentadura, a dentadura fica frouxa e tal. Hoje em dia, você consegue reabilitar com implante e essa pessoa ter um sorriso harmônico com uma prótese fixa sobre o implante. Então, mudou demais. Porque antigamente, acho que essa prótese, né, essa que chamamos, né, ou chamávamos de dentadura, às vezes era grande demais, às vezes era pequena demais, a pessoa não tinha essa mobilidade de sorrir à vontade, porque às vezes, né, mexia. Normalmente essas próteses elas não têm retenção. Então, assim, você movimenta a língua, a prótese pula. Você abre a boca, a outra prótese superior mexe. Então, isso acontece, né? O advento da implantodontia minimizou esses problemas. E quando a gente fala de implante, são vários tipos hoje. Quais são os principais? Na verdade, implante significa basicamente um pino de titânio, um parafuso de titânio que é colocado no osso. Aí o médico que descobriu o chamado Branemark, ele foi fazer um teste em animal
com uma câmerazinha de titânio para enxergar a microcirculação. E aí ele percebeu que ia tentar tirar aquela câmera de lá, não saía. Então, assim, o osso ele acaba grudando. O titânio é um metal que é biocompatível. Então, ele gruda e fica imóvel. Então, aquilo serve como se fosse uma raiz de dente. Então, você faz uma raiz e em cima dessa raiz você coloca um dente, né? Uma prótese. E aí o que o doutor estava dizendo da reconstrução óssea, porque às vezes esse osso a pessoa já não tem mais. Isso perde com a idade, doutor? Na verdade, isso é um negócio que eu falo muito em aula. Existe um processo chamado atrofia óssea, que é um processo passivo. Você perdeu o dente, você perde o estímulo que esse dente causa no osso. E aí você sofre um processo de reabsorção, uma remodelação reabsortiva. Esse osso vai perdendo volume com o passar do tempo. E existem classificações para esse nível de perda óssea, vai desde o nível 1 ao nível 6 de reabsorção. Então, chega algum momento que, tipo, nível 5, nível 4, às vezes você não consegue fazer implante nenhum. E aí você precisa partir para a reconstrução óssea. E aí, o que é? É uma espécie de osso artificial? Existem Como é que funciona? Inúmeras técnicas para isso. Por exemplo, pelo nosso hospital, nós publicamos um artigo internacional em que nós pegamos esses pacientes desdentados totais com atrofia severa, aquelas atrofias nível 5, 6. E a gente quase não tem osso. Quase, osso zero, quase. Então, a gente usava o enxerto da calota craniana para reconstruir. Então, nós pegamos uma série de 15 casos e nós tivemos sucesso de 96% dos implantes e das próteses. Nós publicamos isso pelo programa de residência do nosso hospital. Que legal! Então, assim, existem as reconstruções com enxerto autógeno, que são enxertos da própria pessoa, mas também, dependendo do tipo de enxerto, você pode usar o ossinho comprado, a gente chama de osso liofilizado, que normalmente é de origem bovina. De bovina. Aí e tem essa aceitação, o corpo humano aceita? Depende muito do tipo de enxertia, né? Daquilo que você quer fazer e da quantidade que você precisa. O padrão ouro, a gente fala na cirurgia que o padrão ouro é o osso da própria pessoa, né? O enxerto autógeno. Agora, quando são pequenas reconstruções, aí você pode pegar a parte de osso bovino e o processo de liofilização é um processo da qual você extirpa todo o DNA do boi e tal, então fica só a parte inorgânica, a parte de hidroxiapatita, que é igualzinha do osso humano, que é igual do osso do cavalo, do osso do porco, enfim. E aí essa parte você coloca em alguma área da boca, por exemplo. Isso é usado em outras partes do corpo também. E aí, esse ossinho, essa hidroxiapatita, ela vai servir como um arcabouço para que seja neoformado o osso, entendeu? Doutora, agora a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente anda pelas ruas, a gente vê um monte, né? Implante dentário, faça seu implante aqui. Agora, é uma cirurgia, é sério. Sério. Exige cuidado, pode infeccionar se não tratado de forma correta, né? Queria que o doutor trouxesse essa preocupação também. Existe essa preocupação? Eu sempre brinco o seguinte, remover uma unha encravada tem risco. Fazer um implante também tem muito risco. Então, eu recomendo para quem vai fazer implante, sempre faça com um cirurgião bucomaxilo, ou com implantodontista, ou com um periodontista, que são as 3 especialidades, se não me falha a memória, que são as responsáveis, que são aptas a fazer esse tipo de procedimento. E é óbvio que todo paciente tem que passar por uma avaliação inicial, uma anamnese bem realizada, um exame físico bem realizado, para ver se ele é candidato ou não a receber implante. Não são todas as pessoas que podem ser submetidas a esse tipo de cirurgia, né? Agora, quem não tem o osso, né? Às vezes não consegue fazer essa reconstituição óssea. Há possibilidade também de colocar algum tipo de implante fixo? Existe. Por exemplo, quando eu falei de atrofia óssea, a atrofia óssea ela acontece muito no osso que a gente chama de osso alveolar. O osso alveolar é o osso da boca que sustenta o dente. Mas o osso basal, que é o osso abaixo do osso alveolar ou acima, por exemplo, a base da mandíbula e a base da maxila, esses são ossos que normalmente não mudam de forma substancial a sua anatomia, a sua morfologia. Eles não sofrem tanta atrofia assim. Onde eu quero chegar? Por exemplo, se eu tenho uma paciente 60 anos, 65 anos, que não tem osso nenhum, ela não pode fazer uma cirurgia reconstrutiva maior, com os enxertos que eu te falei, a gente pode trabalhar com implante zigomático. Zigomático é essa maçã do rosto aqui, ó. É esse osso zigomático. Então, a gente coloca um implante um pouco mais longo, que sai dentro da boca, e ele trava nesse osso zigomático aqui, que é um osso bastante duro. Aqui, perto da bochecha. Aqui. Perto da bochecha, esse osso da maçã do rosto. E isso é uma técnica muito descrita e foi inicialmente empregada para aqueles pacientes que tiveram a maxila ressecada. A gente chama de maxilectomia.
quando removeu um tumor, tirou metade da maxila e aí o paciente fica sem prótese nenhuma. Então, inventaram esse implante zigomático. Você coloca, ancora aqui, e esse implante vem fixar a prótese dentro da boca. Agora, isso tudo pode acontecer pela questão da idade também, né? Que vai perdendo, mas pode ser questões de acidentes também, né? Acontece muito. Nós publicamos agora também, aceito publicação, um artigo onde a gente mostra a nossa casuística do nosso hospital, de trauma de face. Então, o HFC hoje é uma referência no interior sobre, no que diz respeito, no que tange o tratamento dos traumas faciais. Então, o hospital é uma referência, é uma porta de entrada para aquele paciente que sofreu agressão física, acidente de carro, acidente de moto. São as principais etiologias, né? E muitas vezes, quando você tem um trauma facial, você tem perda de dente. Então, você tem arrancamento de dente, você tem arrancamento de osso. E, às vezes, isso traz sequelas muito ruins. E aí você precisa de reconstruções secundárias. Então, isso é uma realidade que nós temos no nosso serviço hoje. Então, hoje o HFC Saúde é preparado para receber esses tipos de casos. Não é só hoje, faz tempo. Faz tempo? Faz tempo. O nosso serviço é uma referência, pelo menos... Eu estou no serviço há 10 anos. E esse serviço já é referência antes de eu entrar. Então, nós temos aperfeiçoado, nós temos otimizado. Então, hoje a gente tem um volume de trauma bastante intenso. Toda a nossa região é drenada para o nosso hospital. E a gente acaba tratando todos os tipos de fratura facial que você imagina. E aí sobram as reconstruções para depois reabilitar com implante, enfim. Agora, um tratamento mais comum, né? Quando eu não faço de forma correta, por exemplo, tratar um canal. Até gostaria... O que é o canal exatamente, né? Porque eu acho que pode ser que tenham pessoas que tenham dúvidas. A última vez que eu fiz um canal, acho que tem 25 anos. Eu estava na faculdade, então eu não lembro. Não se faz mais canal? Faz, mas eu não faço. Tá. Eu não faço. Na verdade, sim, o canal... Eu nunca fiz esse tal de canal. O canal, ele é a parte interna do dente, que tem a parte nutritiva, nutricional, que tem pequenas arteríolas, vênulas e o nervo. Por isso que quando pega o canal, dói bastante. Então, normalmente, o dente que sofre uma necrose, ou seja, a polpa dele morreu, você tem que extirpar o canal para evitar infecção e dor do paciente. Então, o tratamento de canal é isso. Ocasionar numa infecção. Sim. Generalizar. Qual a gravidade? Isso é uma das partes mais graves que nós temos na nossa especialidade. Que muitas vezes a gente tem que abordar de forma multidisciplinar, não só a bucomaxila, mas normalmente a gente tem uma parceria muito grande com cirurgiões de cabeça e pescoço. Vamos lá, a patogênese da infecção é muito bem definida. Se você tem um dente do siso com um processo inflamatório crônico, pode agudizar e a infecção alastrar. Um canal que não foi tratado, que é a principal causa, né? Uma cárie causa uma necrose pulpar, leva a uma infecção ao redor do dente. Essa infecção, dependendo do dente que ela comete também, ela pode disseminar. É óbvio que depende de fatores do hospedeiro, né? Da pessoa, se está mais imunocomprometida ou não, se tem diabetes ou não, enfim. Mas essa infecção ela pode começar a descer. Em casos mais graves, o paciente pode virar óbito, sim, por causa de dente, porque essa infecção desce no pescoço e às vezes cai no mediastino. Então, uma cárie maltratada ou que não foi buscar ajuda de profissional o paciente pode ocasionar... Pode entrar em sepsis, choque séptico e virar óbito, sim. Não é brincadeira. Nossa. Não é brincadeira. Infecção... é uma carizinha. Infecção é sério. Pode não acontecer nada, mas pode evoluir de forma muito ruim. Olha, então tem que tomar cuidar dos Sim, dentes. Como eu estava te falando um pouquinho antes, nós estamos nos nossos hospitais hoje, essa semana, com pelo menos 3 pacientes internados com infecção. Mas assim que começou de repente de uma cárie, E a hora que chega no hospital é porque já está muito grave. Um dos casos foi por cárie, por tratamento de canal, outro caso foi por... E outros 2 casos pós-extração de dente. Então, uma infecção pós-cirurgia de exodontia. Então, acontece. Eu já tive a oportunidade, né, de estar no consultório do doutor. E, assim, a preocupação que tem é do arrancar. Antigamente, eu acredito que se arrancava dente com mais facilidade, né? Não tava, vamos arrancar o dente. Hoje não, né? Se busca preservar muito o dente, né? Sim. O dente ele é um órgão, né? O dente ele é um órgão do corpo humano. E tal qual, qualquer dente que você tire faz falta. Faz muita falta. Então, assim, se a gente tem a possibilidade de preservar o dente, um implante dentário, por exemplo, nunca vai ser melhor que um dente. Nunca.
Ele é o melhor substituto, mas ele nunca vai ser melhor que o próprio órgão do paciente. Então, para indicar uma extração ou uma exodontia, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Não vou só tirar porque eu quero tirar. Tem que ter uma destruição da coroa do dente muito importante, tem que ter, de repente, uma lesão irreversível. Então, a indicação tem que ser muito precisa. Exodontia. O que é? É a exérese do dente. É a extração do dente. Entendi. Se eu não me engano, vem do grego, tá? Vem do grego. É que aqui a gente pergunta para a gente entender certo. tudo isso. E, doutora, deixa eu te falar outra coisa. A questão estética hoje, né? A pessoa que tem o queixo, de repente, um pouco mais para frente, isso tudo também cabe dentro da cirurgia ortognática? Talvez a cirurgia ortognática é a cirurgia que eu mais faço hoje. Mas é por conta do queixo? É. Isso a pessoa já nasce assim ou vai Nasce. desenvolvendo? Normalmente tem um caráter hereditário, ele é congênito, né? Ou seja, passa de pai para filho, tem um caráter genético. Lógico que pode ter a situação adquirida, aquelas crianças, aliás, pais e mães que nos assistem, isso é muito importante. A criança que respira muito pela boca, que tem obstruções nasais, amidalites recorrentes, tem que investigar desde novinho. Porque a pessoa que é respiradora bucal, ela desenvolve a respiração bucal durante toda a infância e adolescência. E aí altera o crescimento, tanto da maxila quanto da mandíbula. Então, por exemplo, a maxila ela acaba tendo um crescimento mais vertical e ela fica um pouquinho com o céu da boca mais fechado. E a mandíbula, pelo fato de respirar muito pela boca, fica retroposicionada. Então, essa alteração, por causa da respiração, essa alteração do crescimento facial, ela pode ser adquirida também, principalmente por causa de fenômenos obstrutivos do nariz. E hoje é possível, com a cirurgia, voltar isso já na fase adulta? Vamos lá, eu gosto bastante disso, tá? Sou meio suspeito para falar de cirurgia ortognática. Vamos falar, então, que eu gosto também, sou curiosa. Cerca de 20% da população tem alguma deformidade no rosto. 20%? 20%. Alguns estudos no Brasil, principalmente por causa da miscigenação racial que nós temos no nosso país. Sim. A grande maioria dessas deformidades faciais são representadas pela classe 2, o perfil 2. O que quer dizer isso? Queixo para trás. Perfil 3, o queixo para frente. Se a gente pensar numa face bonitona igual a sua assim... Não é muito, não. Significa o seguinte, exposição de dente de 2 milímetros com o lábio parado, os terços faciais equilibrados. A gente chama isso de harmonia facial, tá? Numa análise de perfil, os 2 lábios e a ponta do queixo ficam mais ou menos alinhados. Se está fora disso, você já começa a ter uma face desbalanceada. Então, por exemplo, no classe 2, o lábio inferior e o queixo são para trás em relação a uma linha de referência. Certo. No classe 3, o lábio inferior são para frente. E aí você pode ter a mistura das duas coisas. Às vezes você é classe 3 porque a maxila é para trás e a mandíbula é para frente. Então, você tem que analisar muito bem isso, né? E aí, assim, se o paciente tem uma indicação estética associada à alteração funcional, que são 2 principais, a alteração de mordida, de mastigação, e a função respiratória, você tem a tríade para você indicar a cirurgia. Né? E essa cirurgia é o que, doutor? A cirurgia é corrigir aquilo que a natureza não fez. É você, por exemplo, avançar a maxila e recuar a mandíbula, e vice-versa. A gente faz tudo por dentro da boca, não tem cicatriz externa. Tem corte externo? Não tem cicatriz externa, a gente faz todo... Hoje a gente mudou a filosofia para fazer a cirurgia. Antes eram acessos grandes por dentro da boca, hoje já são acessos menores. A gente chama isso de filosofia minimamente invasiva, né? Então, a gente faz cortes na maxila, cortes na mandíbula e posiciona para frente ou para trás, a depender do que o caso necessite. Movimentou, colocou maxila para frente, por exemplo, você vai e coloca umas plaquinhas para estabilizar a osteotomia que você fez, na nova posição. Então, a gente muda a face do paciente em questão de horas. Né? 2 horas de cirurgia, o paciente mudou a vida completamente. E eu imagino essa mudança de vida, principalmente, né? A pessoa se olhar no espelho, se reconhecer ali num rosto mais harmônico. Sim. Mas a questão de saúde também, né? Questão de saúde. Respiração, às vezes dor de cabeça. Porque, vamos lá. Por exemplo, o paciente que tem o queixo para trás, ele tem uma dificuldade respiratória muito importante. Mas não é só no nasal. Às vezes a obstrução ela é em nível de orofaringe, ou seja, atrás da língua, tá? E o queixo para trás faz com que a língua obstrua essa passagem de ar. Então, é comum a pessoa que tem o queixo pequeno ter um sono inquieto.
não consegue respirar, não dorme de barriga para cima, tem que dormir de lado, dormir de bruço, se mexe muito na cama. E isso faz com que o paciente tenha microdespertares. Ele acorda várias vezes durante o sono. Qualidade de sono nenhuma. Qualidade de sono péssima, com déficit de concentração durante o dia, enfim, alterações de pressão arterial, uma série de fatores. E aí você tem que corrigir o queixo para que você abra o espaço para a gente ventilar melhor, para ele respirar melhor. Esse paciente que não dorme bem, essa pessoa que não dorme bem, ele acorda várias vezes. Às vezes não fica consciente, mas tem aquelas engasgadinhas durante o sono. Aquele susto. Exatamente, acorda com susto. E aí desenvolve o hábito parafuncional. Apertamento e bruxismo. O ranger dos dentes. O ranger dos dentes. Ou seja, isso eu tenho. O seu possivelmente pode ser estresse. Tô muito estressada, gente. Os dentes, tanto que eu vejo que principalmente os inferiores são desgastados já. Sim. De tanto ranger. Tem que proteger, porque desgasta. E olha que o esmalte dentário é a parte mais dura do corpo humano. Mas então, assim, para desgastar, a força que está incidindo sobre esse tecido mineral é muito grande. Quase 4 décadas aí já rangendo os dentes, uma hora não tem jeito. E esse ranger dos dentes, no outro dia, essa questão, a falta da qualidade de sono, a dor de cabeça, eu tenho muita dor de cabeça. Veja só, é um assunto bastante complexo. A gente entra numa área da odontologia, da medicina, chamada disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular, como o nome já diz, tem a ver com têmpora e tem a ver com mandíbula. Normalmente, a dor de cabeça, a gente chama de cefaleia tensional. Eu vou falar de uma forma bem simples, tá? Porque tem vários tipos de disfunção, de dores e tal. Elas são causadas por uma hiperfunção muscular. O que acontece? O paciente que aperta ou range os dentes, ele está sobrecarregando os músculos da mastigação de dia e de noite. E aí esse músculo, uma hora, entra num processo inflamatório crônico que ele não para. Ele, além de ter disfunção, ele começa a ter muita dor. Então, às vezes, acordo com dor de cabeça. É o músculo que está com disfunção. É o músculo que está com processo inflamatório. Porque ele ficou a noite inteira trabalhando. Então, isso leva a uma disfunção muscular importante, que pode envolver uma hiperalgesia em região occipital, em região frontal, em região cervical. Pode acontecer. Um efeito adverso, uma consequência dessa disfunção muscular, desses hábitos parafuncionais, são as alterações articulares. Assim como acontece, a pessoa ganhou muito peso, começou a desenvolver uma osteoartrite de joelho, isso pode acontecer na articulação temporomandibular. Então, a articulação sofre uma sobrecarga, por causa desse apertamento, desse bruxismo, e essa articulação ela começa a sofrer um processo degenerativo. Então, essa cirurgia articular hoje é a segunda cirurgia que eu mais faço no hospital hoje em dia. A segunda? Depois da ortognática. Qual que é a primeira mesmo? Ortognática. Isso. E a segunda? A segunda é a cirurgia articular. Hoje mesmo nós fizemos uma. Então, assim, os pacientes sobrecarregam essa articulação, a articulação começa a degenerar. Então, às vezes, você tem que intervir nessa articulação para ela voltar a ter função e diminuir os níveis de dor. E para quem range muitos dentes, né? Que ainda não é cabível de uma cirurgia, tem hoje aquelas placas? Como é que funciona isso? Aqui fica um alerta para todo mundo, para profissionais e para pacientes, sobre o tipo de placa que tem que ser usada. A plaquinha tem que ser de resina acrílica dura. Placa de silicone, outros tipos de placa, não tem função. Pode funcionar bem nos primeiros momentos, primeiras semanas, mas depois volta a acarretar os problemas da disfunção. Então, ela tem que ser acrílica? Acrílica e uma das superfícies lisas. Ela encaixa na parte superior e lisa na parte de baixo, por exemplo. Dura, rígida? Dura. Ela causa uma desprogramação muscular, então leva a um relaxamento da musculatura. Então, a função da placa é essa. Ela é uma placa equalizadora que deixa equilibrada a musculatura e promove um miorrelaxamento. Entendi. E, doutor, agora vamos falar um pouquinho dos dentes, né? Nem todo mundo tem os dentes certinhos, né? Que precisa usar aí os aparelhos. Hoje a gente vê aí no mercado vários tipos de aparelhos, invisíveis, de porcelana. Antigamente tinha aqueles que chamavam de freio, né? Popularmente, né? Falando. Hoje em dia já mudou muito. Mudou.
E funciona, doutor, esses... Primeiro, por que os dentes eles vão realmente entortando? Por conta de toda essa questão de mandíbula ou não necessariamente? A vilã é a chupeta ou não? É o chupar o dedinho ali? Excelente pergunta. O primeiro fator etiológico das maloclusões, né, que são as alterações dentárias, tem a ver com o mau posicionamento dos dentes durante a erupção dentária. Às vezes falta de espaço na arcada, o dentinho nasce mais torto e tal. Então, a grande maioria você resolve com aparelho ortodôntico convencional. Uhum. Pode ter a ver com hábitos, como você falou, chupar dedo, roer unha, chupar chupeta por muito tempo, mamadeira por muito tempo, pode abrir a mordida sim, inclusive levando a uma alteração dentária e esquelética, como a gente falou anteriormente. Uhum. Pode ter a ver com hábitos respiratórios, como a gente já abordou também. Então, assim, tem que ser determinado, tem que ser diagnosticado corretamente para, a partir daí, você partir para um tratamento adequado. Por exemplo, você falou do freio de burro. O freio de burro era um aparelho, eu não sou especialista em ortodontia, mas a gente tem um pouco de noção. O freio de burro era um aparelho utilizado para fazer uma protração maxilar. Se você quisesse pegar essa maxila e jogar um pouco para frente, você fazia isso de forma ortopédica durante o crescimento facial da pessoa lá na adolescência, no surto, no estirão do crescimento, né, para tentar trazer isso para frente. Da mesma forma, aquela mentoneira que tentava segurar o crescimento mandibular. As pessoas que têm o crescimento muito grande da mandíbula, você colocava a mentoneira e tentava segurar o crescimento. Isso meio que está caindo em desuso. Eu costumo falar o seguinte... Mas ainda tem gente... Eu acho que caiu bem em desuso mesmo. Eu não conheço... Eu também já não vejo nunca mais. Os ortodontistas com que eu trabalho, eu não escuto eles falando que utilizam. Na minha época de escola ainda se via, né? Até porque aumentou muito a terapia com elásticos, com implantes de ancoragem ortodôntica, que você coloca tudo dentro da boca, entendeu? Isso cresceu muito e isso facilitou demais o tratamento. Então, assim, esses aparelhos extra-orais mudou demais o conceito de utilização. Sobre... Os aparelhos invisíveis. Sobre os aparelhos invisíveis. Que hoje está muito em alta isso, né, doutor? A gente tem a mania de seguir muito o que acontece nos Estados Unidos, né? Então, na verdade, sim, os aparelhos invisíveis são plaquinhas de acetato, né? São sequências de plaquinhas que vão fazendo pequenas mudanças gradativas nos dentes. E, se eu não me engano, são trocadas a cada 2 ou 3 semanas. Então, você não precisa ter aquela rotina de voltar no ortodontista uma vez por mês para mexer no arco ortodôntico, enfim. Certo. Só que depende muito da adesão do paciente, né? O paciente tem que... Ser disciplinado. Vou colocar a minha plaquinha e vou usar a hora que eu quiser. Não vai funcionar. Não vai ter resultado. E eu acho assim, o aparelho que você usa hoje para corrigir a maloclusão depende muito da indicação. Tem muito ortodontista que consegue resolver tudo com o Invisalign, que é o aparelho invisível, né? Que é a plaquinha de acetato. Outros não usam, não gostam do Invisalign, mas tem bons resultados com o aparelho convencional. E hoje existem muitos profissionais que trabalham com os dois. Às vezes até de forma híbrida. Mas o resultado chega lá, né? O resultado chega lá. O que eu tenho visto a depender do tipo de movimento, o Invisalign, que é esse invisível, ele pode acelerar um pouco o tratamento. Pode acelerar. É um pouco mais rápido do que o tratamento ortodôntico convencional. Eu espero que os ortodontistas não fiquem bravos comigo, mas eu tenho visto isso no meu dia a dia dos meus pacientes que vão ser submetidos à cirurgia ortognática. Então, hoje eu faço ortognática nos pacientes, tanto com o aparelho convencional, quanto o paciente que usa o Invisalign, sem problema algum. Pode ser que demore um pouco mais, mas chega lá também no resultado. Lá também. E esse que é o invisível, a gente tem que tomar cuidado, porque depende muito da gente, né? De ser disciplinado e usar, porque você pode tirar a qualquer momento. Você tira para se alimentar, para higienizar, mas você tem que colocar de volta. Aí depois você esquece, não coloca, não Aí você perde a sequência de tratamento. Exatamente. Perde tratamento. Agora, doutor, falando um pouquinho ainda sobre cirurgia, né? Eu gosto sempre de trazer aqui alguns casos. E o doutor que já tem tantos anos, né? Nessa especialidade. Eu gostaria que o senhor lembre de algum caso, assim, que foi desafiador. Não sei se de repente de algum acidente, mas que trouxe esse desafio para o doutor. Até para a gente falar, de repente as pessoas falam, não tem mais jeito. E tem. Tem vários. Vamos colocar 2 aí.
Vamos falar um de trauma e um de deformidade facial. Tá. Alguns anos atrás, inclusive, eu publiquei esse caso. Nós tivemos um acidente de uma paciente. Estava indo para a igreja num domingo de moto, ela com a filha, e ela perdeu o controle e meteu a cara no muro. Meu Deus. E nos chamaram, a nossa especialidade não é uma especialidade de porta, de primeira avaliação. A gente é de avaliação secundária, ou seja, primeiro ele chega no pronto-socorro do hospital, o emergencista avalia, a equipe do PS avalia, aí começa a acionar as equipes de avaliação secundária, chama neurocirurgia, ortopedia, cirurgia bucomaxila, enfim. E essa paciente em questão, ela teve uma explosão de um dos olhos, o olho explodiu, e ela teve fraturas de todos os ossos da face, todos, literalmente todos os ossos da face. A gente chama isso de fratura panfacial. Panfacial. Tá? Panfacial. E isso foi de início da noite, então a gente subiu para o centro cirúrgico junto com a cirurgia geral. A geral abriu o abdômen porque ela estava perdendo muito sangue. Quando nós chegamos para avaliar, ela estava tendo uma parada cardiorrespiratória, estava sendo reanimada pela equipe de urgência. E ela estava tendo um choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico, de forma bem simples, é quando você perde muito sangue e você tem pouco sangue circulante, né? E aí o paciente para, o coração para, tudo para. Você precisa de uma quantidade de sangue. Exatamente. E aí, assim, o que você tem que fazer? Infundir bastante volume. Normalmente, você começa com soluções de Ringer e tal, e sangue total. Pega veias e injeta isso. E descobrir de onde é o sangramento. Então, nós fomos para o centro cirúrgico, fez a laparotomia, abriu o abdômen, não tinha nada. E ela perdeu todo o sangue para entrar em choque hipovolêmico do rosto, da fratura facial. Então, a gente fez uma contenção inicial ali daquele sangramento, algumas suturas, enfim. E essa paciente foi para a UTI. A gente não conseguiu fixar, a gente não fez a fixação das fraturas. Não dava para fazer naquele momento. Tinha que estabilizar o quadro primeiro. Os ossos todos, os ossos todos? Todos. Todos os ossos da face, de frontal até mandíbula, ela quebrou todos. Depois disso, ela teve um tromboembolismo na UTI, teve mais uma parada cardiorrespiratória. Eu sei que ela ficou sequelada e nós viemos a operar essa paciente 1 ano depois só, como sequela já. Os ossos todos tortos. Aí houve Por que esse caso me marca muito? Porque assim, houve abandono de cônjuge, por causa da deformidade facial, por causa da perda do olho. Porque aí o osso que quebrou, ele grudando do jeito que... Gruda na posição torta, tudo errado. Né? E aí a cirurgia se torna muito mais complicada. Aí vai ficando Porque se você tem uma fratura e você alinha e coloca a placa, maravilha, resolveu. Agora, quando essa fratura está colada fora do lugar, você tem que cortar, reposicionar e fixar tudo de novo, né? Então, foi uma cirurgia de mais ou menos umas 10 horas que a gente fez, cirurgia grande. Mas a gente reconstruiu a face inteira dela, tudo baseado no biomodelo, o protótipo. Então, a gente pegou a tomografia, a gente imprime essa tomografia. Hoje, a gente trabalha muito com planejamento 3D, né, nesses casos. A gente reconstruiu a cavidade orbitária. Resumindo... Em uma cirurgia? Em uma cirurgia. Resumindo a ópera, depois disso, ela estava com a face muito mais equilibrada, ela colocou uma prótese ocular da mesma cor do outro olho e continuou vivendo socialmente de forma bem ativa, bem ativa. Era uma pessoa muito boa. Eu imagino o quanto isso deve ser satisfatório, né? Porque você vê, né? Primeiro, você tá tudo certinho, aí de repente por um acidente você fica deformada. Sim. E aí você ter essa oportunidade de voltar. Não, é fantástico. É fantástico. Deve ser gratificante. Eu tenho um demais. negócio comigo que é assim, ó. Às vezes a gente chega numa situação que a gente fala, não, hoje estou bem de vida, estou bem posicionado, eu só vou fazer o filé, né? Só vou fazer as coisas mais... Mas eu penso isso comigo, ó. Eu tenho um dom, isso eu tenho certeza, eu adquiri esse dom, Deus me deu esse dom. Então, eu não tenho por que não usar isso no paciente que precisa, no paciente do SUS. Porque não é todo mundo que quer botar a mão numa cirurgia desse tamanho. É difícil, é bem difícil. Você não ganha, você não é bem remunerado por isso, né? A maioria das vezes é SUS. Então, assim, só que essa pessoa precisa, né? Então, assim, eu estudei minha vida inteira para isso. Tanto que hoje, eu estou como coordenador científico da traumatologia da Sociedade Brasileira de Cirurgia. Então, assim, por causa desse trabalho no trauma que a gente vem fazendo há quantos anos? Desde 16 anos atrás. Então, é bem legal, é muito gratificante. E essa
capacitação, especialização, ela não para, né? Porque De jeito nenhum. as novidades, tecnologias, elas vão chegando a todo instante. Não, de jeito nenhum. É óbvio que, assim, tem coisas que não vão mudar nunca, né? Mas muda o tempo todo a parte de planejamento, a parte de diagnóstico, a parte de estudo. Então, isso é anual, né? Então, existem os congressos anuais para você se aperfeiçoar. Então, é fundamental a gente estar todo... Eu vou para congresso pelo menos 2 ou 3 vezes por ano. Fora o congresso que eu organizo aqui, né? Então, é fantástico, é fantástico. Tem que estar sempre atualizado. É o servir, né, doutor? É para isso que a gente estudou, né? Servir, né? É bom. O poder ser útil na vida Exatamente. da outra pessoa, Exatamente. isso é extremamente importante. E o outro caso... O outro caso é de deformidade facial. Esse aí eu tenho vários, né? Mas, assim, eu tive um paciente que nasceu sem côndilo, sem articulação. E a mandíbula, ela tipo, o abrir e fechar a boca? Ele não, essa articulação que nós temos que abre e fecha a boca, o menino nasceu sem articulação. Uhum. A gente chama isso de agenesia condilar. E a mandíbula, ela cresce a partir do côndilo. Então, se você não tem côndilo, a mandíbula não cresce. Então, o paciente fica o que a gente chama de micrognata. Então, a mandíbula minúscula, micro mesmo. E qual que é o grande problema disso? Fora toda a parte estética e essa fobia social que todos eles apresentam, né? Às vezes até com quadros de depressão associado, o paciente não respira. Se você colocar ele numa poltrona reclinável, ele não consegue respirar, muito menos deitado. Então, assim... E o próprio para comer também tem dificuldade? Também, porque assim, a pessoa que tem o queixo pequenininho, ele tem um braço de alavanca menor, a boca abre menos. Uhum. Então, nós fizemos uma cirurgia, foi aqui no Fornecedor de Cana essa cirurgia, um rapaz de 17 anos, e a gente fez a cirurgia de reconstrução articular com próteses. Essas próteses a gente chamou de próteses customizadas, ou seja, é um tratamento bem caro, custo alto. Nós conseguimos pelo HFC, tá? Cirurgia grande também, cirurgia de 6, 7 horas. Então, a gente fez a prótese articular, o avanço mandibular, operou a parte superior da maxila. Reconstrução aqui. É tudo. E aí, o menino que nunca teve queixo passou a ter queixo, numa transformação nesse tempo cirúrgico. E o que me marcou muito foi que, assim, foi uma vida inteira de uma família sofrendo com esse menino que era introvertido, tinha medo das coisas e tal. E depois que operou, ele ficou super bem e o pai começou a chorar no consultório. Aí, nós somos meio manteigão, a gente chora junto. Né? Só tem tamanho. Então, muito gratificante. Não tem como não se emocionar. Não, é muito gratificante. Você vê que você consegue, através daquilo que você faz, daquilo que você estuda, você consegue alterar vidas, né? É fantástico. Eu sempre estou dizendo aqui, vai muito além do sorriso, né? Muito além. Muito além do sorriso. A questão é psicológica, é de estética, é de tudo. Saúde. Tudo. É muito além do sorriso. Tudo. E, doutor, a gente sabe que está muito em alta essa questão de harmonização facial, né? Preciso mexer aqui, porque aqui está um pouquinho torto. O que o senhor pensa disso? Eu vou ser bem sincero. Eu fui um dos primeiros a pegar o título de harmonização no país. Quando começaram o processo para virar uma especialidade, a gente já fazia procedimentos de bichectomia, eu já fazia toxina botulínica e tal, mas isso tudo dentro da cirurgia. Uhum. Então, eu como professor, já era professor, o Conselho Federal abriu uma oportunidade, a gente disse assim, pessoas que já fazem, a partir de comprovação com prontuários, a gente tinha uma casuística enorme, nós conseguimos requerer esse título de especialista sem fazer especialização. Ou seja, alguém tem que começar uma especialização. Algum professor tem que começar. E eu peguei o título de especialista através desse processo. Então, eu não precisei fazer curso, porque não tinha curso ainda. Né? O que acontece mudou demais o princípio, o porquê a pessoa faz odontologia. Hoje, a maioria das pessoas que ingressam, os alunos de graduação que ingressam na faculdade, não estão preocupados mais em tratar a infecção de dente, fazer cirurgia de drenagem de abscesso no SUS, colocar aparelho. A grande maioria, vou dar um chute, tá? 60% de uma sala de aula hoje quer fazer harmonização. O que acontece? Assim como para a cirurgia, não é todo mundo que tem a capacidade de ser cirurgião, às vezes tem a habilidade de fazer outra coisa. Uhum. Não é todo mundo que tem capacidade de fazer harmonização.
Existem procedimentos na harmonização que são teoricamente mais simples. Alguns preenchimentos, a toxina botulínica. No entanto, existem outros procedimentos que fogem da área de atuação do cirurgião dentista ou são mais invasivos. E aí, a hora que você tem muita gente fazendo sem uma grande capacitação, começam a aparecer os problemas. Então, a minha visão em relação a isso é muito cética. Nós temos que ter cuidado na formação dessas pessoas, porque as complicações aparecem no hospital. E eu tenho um grande amigo, um cirurgião cabeça e pescoço, que ele falou para mim hoje, no centro cirúrgico, se você tiver uma complicação ortognática, você vai dar um jeito de resolver, porque você tem informação para isso. Se você tem uma complicação no trauma, você vai resolver, porque você tem uma informação para isso. Aí você pega, por exemplo, você tem uma necrose de nariz por uma rinomodelação, quem é que vai resolver isso? Essa é a grande questão. É isso que a gente fala o tempo todo. Eu sou da odontologia, não estou jogando contra a odontologia, mas eu acho que nós temos que ter limites e cuidado com aquilo que está sendo feito, né? Então, hoje, um clínico faz um curso de 2 dias e sai fazendo remodelação, vai fazendo preenchimentos, sai fazendo lipoaspiração de papada. E aí, se tiver um hematoma submandibular, um hematoma dissecante... Então, a gente como professor, a gente tem que ter muita responsabilidade nessa formação. Então, a harmonização é fantástico, só acho que tem que ter cuidado para não ter exagero. É o limite. É o limite. Senão está todo mundo com ninguém se reconhece mais, né? Com lábio de pato Donald, né? Todo mundo É verdade. com excesso de preenchedor. Então, existem exageros nisso. Existe exagero. Então, tudo que passa do normal, do que é natural, na minha opinião, não fica legal. E um bom profissional, eu acredito que orienta esse paciente justamente a isso, né? A tentar preservar a identidade da pessoa. Porque a gente vê, a internet está aqui, a gente sabe. Uhum. A gente vê cada resultado assim, que a gente fala, meu Deus, por quê? Pra quê tudo isso, né? Onde tá o limite? Onde vai parar o limite? Exatamente. E aí a gente entra numa questão, eu como educador, como professor, entra numa questão um pouco mais profunda, que é da formação da base do dentista, do cirurgião dentista, né? Se você buscar lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, qual que é a diferença do médico e do cirurgião dentista? São os anos finais da formação. Os primeiros 3 anos é o mesmo. Se você vier para o Brasil, a formação básica, quando eu digo área básica, nós estamos falando de anatomia do corpo humano, nós estamos falando de histologia, fisiologia, de funcionamento de todos os nossos sistemas. A formação do cirurgião dentista no Brasil ela é deficiente nesse sentido. Não em todas as faculdades, mas ela é deficiente. Então, assim, existe muito essa disparidade. Médico, dentista... Não deveria ser assim. Não deveria. Essa conversa o dentista pode fazer harmonização. Se tivesse uma formação básica muito consistente, talvez você não tinha essa discussão na pós-graduação. Entende? Entendi. Então, acho que a gente deveria mudar o conceito ou começar. Isso não demanda muito tempo, tal, mas deveria começar a olhar dessa forma, mudar um pouquinho. Eu falo isso porque eu senti muito isso lá atrás. Quando eu fui fazer residência, a conversa era assim, o dentista não sabe prescrever, o dentista não sabe não sei o quê. Aí na pós-graduação você vai buscar, vai aperfeiçoar. Então hoje para você ter ideia, eu faço os meus residentes estudarem todos os nossos sistemas, sistema cardiovascular, sistema neural, sistema gastrointestinal. Então nós temos que ter noção básica de tudo isso. Você não pode ser cirurgião de face se você não tiver noção disso. É a mesma coisa eu pegar uma dermatologia, eu só mexo na pele e não vou saber nada do resto. Não pode, né? Você tem que ter noção. Então, uma coisa puxa a outra, então você precisa saber todo o processo. É tudo. Um procedimento que você faz na face pode ter repercussão em outras partes do corpo. A medicação que eu prescrevo pode ter uma falência renal no paciente. Então, se eu não souber isso, não tenho o porquê de exercer minha profissão. Então, eu acho que é esse conceito que deveria mudar um pouco, sabe? Aprofundar na educação. Eu quis puxar esse tema, né, da harmonização, justamente para puxar o próximo, que é a questão da idade, né? Realmente vai caindo, doutor, não tem jeito, os dentes de baixo começam a aparecer mais, os de cima ficam mais escondidinho. Isso é natural, acontece. Sim, é uma excelente questão, excelente e complexa. Vamos lá, é normal, depois de um determinado tempo, você ter diminuição de produção de colágeno, se você ter diminuição do tônus muscular,
você ter formação de rugas, você ter flacidez facial, como em qualquer parte do corpo. Então, isso acontece. O grande problema é quando a pessoa não aceita que a idade pode chegar. Né? E isso é o natural. É o natural. Do ser humano. Exato. Você pode, sim, minimizar os efeitos da diminuição de produção de colágeno com bioestimuladores. Você pode diminuir flacidez com estimulação com laser ou com liftings faciais. Enfim, você pode fazer procedimentos. A questão é, quando você indica um procedimento e ele não dá resultado, porque você está fugindo do normal, do natural. Não adianta você ter 70 anos e querer ter uma face de 18. Isso não existe. Né? Então, o que eu vejo hoje é a falta de aceitação do envelhecimento. Isso acontece muito. E aí criam-se expectativas que não podem ser atingidas por nenhum profissional. Às vezes, os profissionais prometem que vão chegar nisso e não conseguem chegar. E aí você tem um número aumentado de pessoas com transtornos de ansiedade, com transtornos depressivos. E isso é uma realidade. Não é uma realidade. E eu acho que tem que tomar muito cuidado. Essa busca do embelezamento, essa busca... E não estou falando só de face. Uhum. Se você pegar hoje o pessoal que vai para a academia, muita gente usa substâncias que não são a melhor coisa para o nosso corpo. Né? Para ter ganho de hipertrofia. E aí você tem efeitos em longo prazo que são ruins, né? Quantas pessoas jovens infartando aos 25, aos 30 anos de idade. E, assim, teoricamente, atletas de academia. Então, tem que tomar cuidado com as coisas. A falta de limite, mais uma vez, A falta de limite. Mais uma vez. A falta de bom senso, exatamente. Doutor, e mais uma coisa. A nossa hora está passando, está voando. Tá e a gente legal. está aqui batendo papo. Mas é muito interessante a gente poder... O doutor especialista, é professor, então pode nos ajudar muito. Uhum. Quando a gente fala, né, que a idade chega, mas o cuidado ele precisa ser feito desde criança, né? Sim. Eu sei que é mais básico, mas o cuidado básico do escovar os dentes, de passar no fio dental, que muita gente ainda não faz corretamente. É verdade ou não é? Lógico que é. Lógico que é. Ah, é porque a criança não vai dar nada. Lógico que vai. Lógico que vai. O cuidado primário, básico, de higienização, de escovação de dente, 4 vezes por dia, pós-refeição, isso é necessário sempre. O hábito de escovar, às vezes não precisa ter pasta de dente. O hábito de escovar faz você eliminar um grande número de bactérias. Só a escovação? Só. O que acontece? Vou explicar de uma forma bem simples, o pouco que eu sei sobre isso. Se você não tem uma boa higiene, ocorre uma formação de um negócio chamado biofilme bacteriano na superfície dos dentes. Tá? Então, assim, é um conglomerado de bactérias. Essas bactérias começam a liberar ácidos que fazem corroer o esmalte dentário. A gente chama isso popularmente de cárie. Isso é a cárie. Né? Se essa cárie se torna tão profunda, tem todo o processo de risco de infecção, tal. Então, o que você faz para prevenir a formação de cárie? Remoção de biofilme. Como que você faz a remoção de biofilme? Mecanicamente, normalmente com escova de dente. Né? É óbvio que assim, os cremes dentais estão aí para ajudar, dar aquela sensação legal de frescor, exatamente. Mas o que é primordial é o hábito de você friccionar e você remover o biofilme bacteriano, né? Então, esse cuidado básico ele é importante. Escovação e passar fio dental. Isso é fundamental. E 4 vezes? No mínimo. No mínimo. 4 vezes. De manhã, depois que almoça, depois da janta e antes de dormir. Já senti um puxão de orelha aqui. Sentiram aí também? E antes de dormir. Não tem jeito de ser menos. Tem que ser no mínimo 4. Senão depois vai ter que recorrer ao implante, né? Porque assim, além da cárie, existem problemas gengivais, né? A gente chama de gengivite, que é aquela gengiva que sangra. Tem o problema periodontal, que é o do tecido de sustentação do dente, que é a principal causa de perda dentária, é a periodontite. Então, assim, de tudo vem de onde? De bactéria que se acumula. E aí, falando disso ainda, me veio agora uma... pessoa que agora tem colocado para aumentar o dente, eu não sei como é que chama. Como é que chama? Tem as coroas e as facetas, ou as lentes de contato, né? Isso. Isso aí, hein? Prejudica? Olha, eu não tenho um conhecimento de causa para falar. O que eu vejo de professores de estética falando é o seguinte: o exagero é o problema. Por quê?
Se você quer fazer uma lente de contato, que é só uma película de porcelana que você faz por cima... É para ficar mais branquinho? Para ficar mais branquinho, porque a porcelana você escolhe a cor. Então, você pode fazer ela mais branquinha, né? Aí não escovou, né? Agora... Não, às vezes você quer mudar um pouquinho a anatomia dentária, aí você vai fazer uma lentezinha dessa. Então, você faz um desgaste dentário mínimo, né? E aí você coloca essa lente de contato. Por isso tem esse nome, lente de contato, porque é bem fininha. Em algumas situações, você quer fazer uma faceta. Aí você tem que desgastar mais o dente. Ou seja, se você está desgastando o esmalte, isso é irreversível. O que os professores que eu conheço aí, os bambambãs da estética, falam? É que assim, você faz isso hoje, mas você não sabe o prognóstico lá na frente. Você pode ter infiltração, você pode ter cárie debaixo dessas facetas. E aí você já tem um dente desgastado, né? Não deixa de ser uma prótese. Você desgastou um órgão para colocar uma prótese. Entendeu? Essa é a grande questão. É o limite de novo. É o limite de novo. Acho que esse bate-papo tá conscientizando. Eu acho que essa é a ideia. Então é comum você ver todo mundo com os dentão tudo branco. Né? É a perda de... Assim, o nosso dente não é para ser totalmente branco. Né? Não é para ser branco. O nosso dente tem esbranquiçado, às vezes tem um tomzinho mais amarelado, depende muito também de cada pessoa, do tipo de bebida, de comida que você tem e tal. Mas não tem dente branco igual leite. Isso não existe. Né? Então é tudo artificial. E, doutora, acho que o doutor já comentou, mas vale reforçar, o cirurgião bucomaxilofacial também cuida, no caso da cirurgia, por exemplo, de nódulos quando eles são benignos. Assim, existe uma divisão pré-estabelecida já entre o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Federal de Medicina. Então, assim, lesões malignas de cabeça e pescoço do cirurgião de cabeça e pescoço. Nós não temos formação para isso, tá? Então, assim, agora, se são cistos e tumores benignos de maxila e mandíbula, a gente trata, né? Então, a gente pode tratar. Então, como a gente tem um bom relacionamento com a outra especialidade, a gente não invade a área dos outros e eles também não invadem a nossa. Respeito. A gente troca informação o tempo todo. Ou a gente opera junto. Isso é fantástico, porque os nossos cabeças e pescoço da nossa cidade que trabalham no hospital são extremamente acessíveis. Então, é muito comum você me vir operando com a doutora Letícia, com o doutor Marcelo Brum, com o doutor Percy, no centro cirúrgico dos nossos hospitais aqui, para beneficiar um paciente. Isso acontece muito com a otorrino também. A otorrino, eles encaminham vários casos para a gente manda outros para eles. Então, quando você começa a criar uma comunidade médica odontológica, e essa troca de informação é muito, muito, muito gratificante, muito bom para os nossos pacientes. Então, as lesões benignas, vamos falar mais dos cistos associados, seja inflamatório, seja de origem odontogênica, ou seja, de origem do dente, é o cirurgião bucomaxilo que trata. Hoje mesmo eu operei uma criança com cisto dentígero, que é um cisto mais comum associado a dente incluso, uma criança de 7 para 8 anos. E é também tudo por dentro da boca? Normalmente por dentro da boca. Existem alguns tumores, por exemplo, tem um tumor chamado ameloblastoma, tá? Que é um tumor benigno de caráter agressivo, que dependendo do que você vai fazer e do tamanho dele, você tem que fazer por fora. Então, você faz acesso por fora da mandíbula, tá? Então, depende muito de cada caso. Depende da indicação. E ir ao dentista, hein? Uma vez por ano, a cada 6 meses? O ideal é ir pelo menos a cada 3 meses para fazer uma profilaxia, uma avaliação. A limpeza. É só aqueles motorzinhos mesmo que chega lá, né? Sabe por quê? Não é só por higiene, não é só por estética. A maioria dos cistos ou pequenos tumores que eu peguei em criança, eles são assintomáticos e foram achados em exames de rotina. Radiografia de rotina. Esse menino que eu operei hoje, operei hoje, às 2h da tarde, foi um achado do ortodontista. Foi fazer radiografia para colocar aparelho, na hora que ele viu um cisto gigantesco de 3 centímetros na mandíbula lá direita. Então, assim, a maioria das vezes é achado casual. Então, vale a pena ir no profissional. Eu tenho o caso da minha mãe. Ela foi no dentista e o dentista percebeu no céu da boca um pequeno tumorzinho. Como se fosse um mini grãozinho de feijão. E já encaminhou para o especialista, né? Daí para a parte da oncologia, cabeça e pescoço. E foi diagnosticado um câncer. Então.
Ou seja, por ir ao dentista, e esse isso. dentista, claro, né, atento também a toda a boca, porque às vezes você vai por causa do dente da frente, mas Isso essa é uma avaliação completa. é fundamental, a semiologia. Por quê? Se você pegar, mas só é para ir quando é criança. De jeito nenhum. Se você tem lá seus 35, 40 anos, 50 anos, algum histórico de câncer de cabeça e pescoço, ou se você fuma, você tem que passar no profissional, porque muitas vezes o diagnóstico precoce salva vidas. Eu tive um caso marcante o ano passado, 37 anos, um cara, assim, quase da minha idade, e 2 filhas pequenas, tratando uma afta em lateral de língua. Um paciente ígido, afta, a hora que ele chegou para mim, eu falei, olha, evolução de 30 dias, não cicatriza, vamos fazer biópsia. Eu fiz a biópsia, veio como um carcinoma espinocelular e foi para a cirurgia de cabeça e pescoço para fazer a ressecção. Então, assim, se não diagnostica, fica tratando como afta, o câncer evolui e o paciente diminui a chance de sobrevivência. A gente sempre fala aqui no HFC Cast, né? Não tem jeito, a gente às vezes quer se resolver lá em casa, né? Fazendo o que o falou, o que eu achei na internet. O que achei na internet. Não é? É isso. E acaba atrasando o diagnóstico, que muitas vezes a cura podia ser muito mais rápida, complicação menor. Você me fala um negócio desse, o nosso pessoal de UTI confirma o que eu vou te falar agora. Hoje, quando você pega um paciente com sepsis na UTI, nós estamos trabalhando com antibióticos de última geração, ou seja, o míssil mais potente que nós temos para tratar a infecção. E muito tem a ver com erros do passado. Antigamente, não sei se você vai lembrar disso, os antibióticos eles eram vendidos sem receita nenhuma. Sim. Estou com uma dor de garganta, você compra amoxicilina, você compra penicilina. E aí isso ficava estocado na geladeira lá ou no armário das pessoas. Deu uma dorzinha, toma antibiótico. Toma 2 comprimidos, né? O que aconteceu com o passar dos anos? Seleção bacteriana, resistência bacteriana. Então, hoje, quando o paciente chega com infecção grave para a gente ou para qualquer especialidade, nós temos um monte de bactéria multiresistente que sobrevive a quase todos os antibióticos que nós temos. Por quê? Porque vi na internet, porque eu usei, porque eu tomei amoxicilina para dor. E essa não é a realidade. Então, a automedicação foi um problemaço para a nossa sociedade hoje em dia, né? Então, toma muito cuidado com o que você vê. O vizinho falou isso, o Google disse aquilo. O seu Google. Exatamente. Você tem que ir num profissional qualificado. Não é à toa que o cara é especialista nisso. Estudou tantos anos. 12 anos estudando para saber o que vai te falar, Isso né? aí. Então, isso a gente colhe frutos hoje, resultados ruins hoje. Imagina. Doutor Lucas, eu quero agradecer Eu que agradeço. a sua presença, essa aula maravilhosa que o doutor deu pra gente aqui. É uma aula de conscientização também, Sim. que é extremamente importante a gente poder ouvir um especialista, professor e respeitado aí no seu meio, né? E parabéns pelos títulos, né? E por várias aí, colocando o HFC, né? Como ponto ali de estudo. Então, parabéns, doutor. Eu que agradeço esse espaço, eu que agradeço a oportunidade. Desde que eu entrei no fornecedor de cana, a gente teve o projeto e fui muito acolhido pelo Sr. Coral, por toda a administração, da gente iniciar o programa de residência em cirurgia bucomaxilo, um dos pioneiros aqui da cidade. Hoje esse serviço ele é reconhecido no país inteiro. O nosso serviço ele é credenciado tanto pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia, quanto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial. Então, a gente tem residentes muito bem formados aqui no nosso programa, do mais alto nível. A gente faz muita pesquisa junto ao nosso hospital. Todos os artigos que a gente publica têm o nome do hospital. São muitos artigos, né? Muitos artigos. Acho que nós temos uns 15 artigos nos últimos 2 anos. E artigos de nível bom, de nível de publicação internacional. Vira e mexe, doutor Lucas está lá para o exterior, apresentando algum artigo, defendendo. A gente tenta. Esse ano eu estive nos Estados Unidos, fui falar de cirurgia ortognática num congresso importante lá em Nova York. E meu segundo slide é mostrando o hospital que a gente trabalha. Então, eu sempre mostro o fornecedor de cana, porque a gente tem que ser grato às pessoas que nos deram a oportunidade. Isso é uma outra questão, né? Porque assim, hoje a gente acaba não reconhecendo, não agradecendo as pessoas que nos deram apoio. E o HFC, desde que eu entrei, sempre
na figura do seu coral, na figura dos diretores técnicos que nós tivemos, de toda a administração, eu sou muito grato, porque assim, se eu tive minha carreira alavancada nos últimos 10 anos, esse hospital me ajudou muito. Parabéns, também é mérito totalmente do doutor por, né, estar inteiro servindo e fazendo a diferença na vida das pessoas. Parabéns, doutor. Obrigado pela entrevista. E já está convidado para voltar aqui com a gente no HFC Cast. Será sempre um prazer. Tá Muito bom? obrigada, viu? Obrigado a todos. E obrigada a você que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado. E lembrando que no nosso canal do YouTube, no HFC Saúde, tem vários outros episódios em que a gente traz informação sobre saúde, saúde do trabalhador, saúde mental, vários temas disponíveis para você. E eu te encontro numa próxima. Até lá!